Aqui eu pergunto por que eu fui tratada aos 8 anos de idade, ia fazer 8 anos, em 1973 para 74, para 74, porque era uma criança, não me lembro. Só sei que eu estava na quarta série, ok? Porque eu estava 2 anos adiantada, eu não tinha 10 anos ainda, mas por causa de algum erro, eu fui alocada para a quarta série nessa idade. E eu encontrei uma professora horrível, essa professora gorda, parecia com aquela dali do canal, a mistura de Jojo Todinho com aquela ali do canal Zazá. Zazá Zaruti, Zeza Zaruti, sei lá o que, Zália Zaruti, algo assim, não sei Zazá. Só sei que essa mulher já entrava na classe, já olhando para mim, me discriminando, me marcando. Eu era uma menina autista e ficava sempre na minha. Não falava com ninguém, ficava intocada lá atrás das bancas. Eu procurava um lugar bem reservado para não ouvir barulho. Eu não suportava o barulho, então eu ficava bem no cantinho, quietinha, não mexia com ninguém. Só falava quando me respondia alguma coisa e olhe lá, que eu não queria falar. E a professora, essa nojenta, ela já andava, ela já entrava me discriminando, já entrava perguntando, olhando para mim, fazendo assim: Ei, menina feia, menina branquela, ô fantasma, vela branca, lesma, sabe? Já entrava fazendo isso. Agora, quando é o reverso, né? É um Deus não acuda, todo o inferno se abre, aí vem, como se fala, vem os justiceiros e justiceiras de todos os lados, vem a pressa, a mídia, tudo. Mas quando a menina de pele mais clara, ninguém liga. Já entrava assim, a bicha lá, mais ou menos seus 41, 42 anos de idade, gorda, com a sobrancelha parecida uma piranha, assim para cima, só um arco-íris, o olho todo pintado de sombra, de batom, bem vermelho, e sainha bem comprida, parecia que ela entrou num brotel, entrou no cabaré e não na sala de aula onde tinha crianças. E estilete é aquele sapato de salto alto. Aí começava os abusos, né? Ela me chamava para o quadro, ela era professora de matemática e eu não sabia responder tudo esse negócio de raiz quadrada, porque eu ainda era pequena e não era para eu responder. Não era para eu responder devido à minha idade consciente, ela mais eu era autista. E eu não sabia e começava mais os abusos. Vai para tua cadeira, sua demente, retardada, bruxa, isso e aquilo, entendeu? Era abuso de todos os tipos. E eu calado, não dizia para ninguém isso, guardei para mim, tanto porque eu era criança e não gostava de falar dos meus problemas a ninguém. E eu não queria perturbar minha mãe, porque se eu falasse para minha mãe ia lá e dava um tabefe na cara. Logo a minha mãe. Minha mãe ia lá, com gosto de gás, dava um tabefe na cara dela. E as coisas ficaram pioraram, quando um dia ela veio estressada dentro da aula, procurando uma alma para implicar, e nesse caso foi uma menina de quase 8 anos de idade, 8 anos, ela começou. Oh, aí tinha uns nojento lá, uns alunos queridinhos dela, que ela, ela, como se fala, mimava, né? Era os queridinhos dela. Um tal de Ricardo Trajando, um inchado feio de uns 14 a 12 anos de idade, que repetia a classe, era um Mobral idiota. E ela falava assim para ele: Ô Ricardo Trajano, vai lá na banca dessa menina e risca ela com pinta ela, risca não, pinta com esse crayon marrom. E ele ia, né, precisamente, chegava a mim e começava a riscar com toda a brutalidade do mundo, até sangrar minha pele, que era fininha, e eu era bem magrinha, menina franzina.
Mas eu ficava na minha, eu ficava calada, porque eu não entendia o que estava se passando, eu entendia porque eu tinha que passar por tudo isso. E ela me chamava, ela falava assim, enquanto ela mandava o marginal lá, o mirim, ela falava assim, vai pintar a pele dessa menina, porque isso não é cor, isso é doença. E essa bicha veio da Bahia, porque eu sabia. Ela veio da Bahia. Lá atrás eu não sabia, porque eu guardei para mim até eu envelhecer. Até então eu pensava, isso não é nada, talvez, eu não sei o que eu fiz, entendeu? Não era que eu estava me culpando, mas eu pensava, eu não sei o que está se passando, porque eu era uma criança, eu dizia, eu não sei, eu não entendo, o que está acontecendo, eu não sei, entendeu? Eu dizia para mim mesma, mas ninguém. Eu guardei isso comigo até eu envelhecer e se lembrar das atrocidades que eu passei na sala de aula no colégio Amaury de Medeiros, na rua São Miguel, no Recife, Pernambuco. Na Afogados, colégio Amaury de Medeiros. Entra burro e sai carneiro na bacia do banheiro. Foi lá que eu passei os piores horror com aquela mulher, aquela baiana gorda. As outras eram ok com todo mundo, Dona Marisa, Dona Marli, era tudo bem caridosas e bondosas com todo mundo, entendeu? Tinha a Dona Marisa, tinha a Dona Darcy e tem a Dona Marli, Marisa e Darcy. Eram todas ah, professoras exemplares que tratavam todo mundo bem. Todo mundo eram brancas, algumas loiras. Dona Darcy era a minha favorita de português, e ela me ensinava bem, bem mesmo assim, de modo bem delicado, como a criança deveria aprender. E com ela, eu me expressava melhor, porque ela tratava todo mundo bem, ela era bem quieta e calma. Ela não era esse alvoroço todo, sabe, essa energia toda de guerra. Ela não era, de maneira alguma, de forma alguma, ela era magra, tinha os cabelos pretos e a pele alva, o rosto redondo. Com ela, eu era mais assim receptiva. Quando ela me perguntava alguma coisa sobre os verbos, eu respondia. Ninguém respondia, só eu respondia. Eu levantava meus dedos e fazia, é assim, professora. É isso, ela falava a verdade. Muito bem, muito bem. E tinha a dona Marisa, que era de geografia, era uma loira gorda também, que gostava de se enfeitar. Loira que os meninos abusava muito dela, até arriscava o carro dela, nojento lá. Mas era um pouco. Eu não gostava dela, daquela dona Marisa. Dona Marli era uma senhora, também branca, cabelos castanhos, e uma baixinha. Ela ia de banca em banca para ensinar todo mundo precisamente a matemática, precisamente. Era uma professora exemplar, entendeu? Ensinava todo mundo sem gritar, sem nada. Dona Marisa, Dona Marli. E tinha outra lá atrás, né? Era em outro lugar perto do Prado, uma bicha chata também, que me chamava de Jardim. Eu estava na primeira série, ela me chamava de Jardim. E eu estava com 6 anos de idade, eu era precisamente para estar no Jardim, porque tinha 6 anos. Ela me chamava de Jardim na primeira série. Já veio Jardim, uma bicha chata, parecia uma asiática, uma chinesa. Então eles tinham marcação de muita discriminação com outras raças ali no Recife, sabe? Muita discriminação mesmo. Aí eu perguntei o porquê de tudo isso. Porque tem um acéfalo, um gordacéfalo de Niterói que me dizia que isso poderia ser por causa de karmas meus passados. Eu mandei ele enfiar o karma dele no sobrecu dele. Porque eu não acredito nessas porcarias. Para mim isso é retardice, mebice, retardice de gente baixa, sem caráter e sem inteligência. Não, você não tem inteligência quando você fala que a pessoa passa por tudo isso, porque a pessoa, por causa de karma, elas têm culpa. Vai para PQP, filha da FDP, vai. Eu quero ver quando é tu, como tu se sente, gordo maldito, pardo, lá de Niterói. Então, eu perguntei aqui a esses seres, que também às vezes é um deles também, ele
tipo, conceptualiza com esses povinhos aí ele falou assim, até prestia do seu passado, o Zé. E havia uma moleca lá, né, uma moleca, tinha mais ou menos seus 9 anos por aí, era bem bonitinha, eu esqueci o nome dela, tinha os cabelos castanhos e a pele, assim, queimada do sol, a tênede, quer dizer, bronzeada, né? Aí ela, sabe o que ela fazia? Ela pegava essa menina, colocava no colo e olhando pra mim falava assim, olha, gosto dessa aqui, a menina é bonitinha, né, meu amor? Essa que é bonitinha, a pele dela é bonita, é bronzeada, etc, etc. Não uma branquela como aquela ali, eu não fiz nada pra essa raspucha dos infernos. Ela parece bem Oprah Winfrey, aquela gorda dos infernos, aquele hipo dos infernos. Não fiz nada para ela, nada, só ficava bem quietinha, não perturbava a aula dela, não falava com ninguém para eles me embolar assim dessa maneira, ok? E ela falava isso para mim. E teve uma época, na época não, quer dizer, não teve uma época, foi quando meu irmão morreu, meu irmão morreu e minha mãe se mudou daquele lugar que era perto dessa escola, no Prado, não era muito longe, era longe, mas não era muito, então ela se mudou para outro lugar, outro local. E eu me livrei daquele Satanás lá. O problema é que ela não era isso, não era assim com um professor loiro, professor da sexta e oitava série, professor alto, loiro, de olhos azuis. Ela não era assim com ele. Ela estava assim, sempre. Quando a gente passava perto da diretoria, ela estava assim com ele, e dando tapinha assim de cretina, brechó dos infernos, que essa frescura aí no Brasil com raça. Vocês são, sim, racista com os brancos, isso sim, devotas. E outra coisa, e a diretora também era uma velha chata loira, uma velha loira chata, que ela também vivia assim lá dentro, conversando de papinho com ela, a diretora, uma velha chata, que só vivia, cadê a caixa escolar? Cadê a caixa escolar de dois cruzeiros? Cadê a caixa escolar de 2 cruzeiros? Cadê a caixa escolar? Velha chata. Uma velha loira, ela não fazia nada com a velha, entendeu? Era assim de boinha com ela, só era comigo. Aquela maldita, aquela bruxa, brechó dos infernos. Como se não bastasse, quem matou meu irmão foi também um negro que vivia lá aprontando pelas redondezas. Matou meu irmão, que ele queria assaltar a casa, meu irmão não deixou, ele matou o cachorro, nosso cachorro, e matou o meu irmão. E minha mãe, a minha mãe foi dar denúncias a ele, foi fazer denúncia, não resolveu foi nada. O que fizeram com a minha mãe, a senhora vai ter que arrumar a ajuda de um advogado, senão não podemos fazer nada. E o maldito ficou por isso mesmo. Como eu sei que é ele, porque ele veio na minha casa, num portão, na cara de pau, para dizer, olha, fala para teu irmão que eu vou matar ele. Por quê? Porque o meu irmão proibiu ele de assaltar a casa, já tinha assaltado a casa em um lugar. Aí minha mãe mudou-se de bairro, ele já tinha assaltado a casa da minha mãe, a vitrola, a radiola e a televisão e o fogão. E depois, quando minha mãe mudou-se, ele falou que ia assaltar novamente. O meu irmão falou para ele que ele não ia fazer isso, porque o meu irmão estava ali, não ia deixar. Ele veio com um revólver, atirou no meu irmão e no cachorro e matou. E ficou por isso mesmo, viu? Ficou por isso mesmo. Por quê? Porque não era branco, não era de outra raça, era preto. Isso é a verdade do Brasil, que ninguém quer aceitar. Então, aqui, na tapestria do seu passado, os ecos das experiências da infância ressonam-se profundamente, revelando camadas tecidas com ambas dores e lições. Lições do seu Teofó, a lição. Eu não quero essa lição, eu não pedi. Você me. Olha, quando eu falei isso, eles apagaram aqui. Ó. Eu não pedi essa lição, ficou em branco, viu? Eu não pedi essa lição. Joga para vocês, eu dou para a mãe e pai de vocês, Anunnakis. O espírito, o mundo espiritual
fala de Lúcia, da Godzilla lá, a baleia lá, fala de Lúcia não meramente como uma figura de sua vida, mas também como uma reflexão de suas batalhas não bem resolvidas e pressões societal. E eu falei que ela era eu perguntei para ele, perguntei assim, por que a minha professora negra era assim para comigo? Ele sabia quem ela era. E pressões societal que talvez tenha influenciado sua ação. Ou eles estão se referindo a ela. Quando fala de Lúcia, não meramente uma figura em sua vida, mas também uma reflexão de sua própria batalha não bem resolvida e pressão societal. Pressão societal é pressão societal, então por que ela vivia assim com a diretora loira, a velha loira lá, a diretora, e o sarará lá, bem alto, loiro, professor da quinta e oitava série? Por quê? Da classe da oitava e sétima série, por quê? Hã? E só com a criança pequena, em defesa que ela se grupava com o outro, com o bicho mais velho, para vir contra uma menina de 7 anos, maldita, influenciada por suas ações. Que porcaria, eu sabia que essa bexiga ia dar a defensinha para ela, defesa. Em outras vidas, ela talvez tenha sido confrontada com temas de identidade e pertencia e um pertencimento que espelhava-se em tratamentos através, peraí, de você, da sua identidade e pertences que espelhava seu tratamento com você. E que bexiga do inferno tinha a ver com isso, hein? O que eu tinha a ver com isso, essa miserável? Vai pegar nos outros, essa bexigueta brechó infeliz. Suas palavras te chamando uma fantasma. Ou mais do que isso, era vela branca, era lesma, era fantasma, etc. Vela branca carrega o peso de tensões históricas que rodeia a raça dela. Sua self-identidade e expectações culturais que transcendem tempo, que vá para o inferno ela e quem machucou os ancestrais dela e quem quiser mais, não eu. Porque essa miserável só me pegava em mim, mas nos outros, como eu falei, nos machos brancos, nos professores brancos lá, e a zeladora branca, ela não, a zeladora não, a diretora, ela não fazia nada. Ela sempre estava bem com eles. Esse bullying está relacionado com dores geracional, que vá para o inferno a dor dela geracional, que não tinha nada a ver comigo. Okay? Isso reflete um conflito interno dentro de Lúcia, que a respeito de aceitação e de se aceitar também, de aceitação e daí. Eles não se aceitam não, e baixa estima. Baixa estima. Aí porque tinha baixa estima, porque era bem branquinha e rosadinha, a bexiguenta tinha inveja minha, inveja. Eu tinha os cabelos assim encaracolados, bem bonitinho, castanhos, dourado, e a pele bem alvinha. Eu era alvo dessas bexigas aqui para me bullying. A respeito de aceitação e sua estima entre a divisão societal. Enquanto ela projetava sua inseguridade a você, uma criança, child, que é criança, inocente, uma criança inocente em espírito, realmente eu não fazia mal a ninguém. Eu só fazia o bem, eu catava animais de rua para minha mãe criar. Uma miserável desse é um instinto ruim.
Você tornou-se um vessel, tornou-se uma, vamos dizer assim, foi um scapegoat, né? Um bode. Eu lá tem nada a ver com essa miséria de escravidão, que FDS, a escravidão, e quem foi lá para migrar e sofreu tudo isso, que lasque-se. Tô nem aí, não é meu problema. Vai resolver com eles lá, os brasileiros mestiços lá, os colonéis, não eu. Vai resolver lá com os colonéis e os assírios e qualquer outro que bula essas bexigas, não tem nada a ver com isso, nem minha família. Os bullies está relacionado com dores genera, generacional, que FDS ela, lasque-se. A maldita já morreu, ela já bateu as botas, porque eu tinha seta miserável, tinha uns 42, ela já está no inferno já, saiu de lá. Isso reflete um conflito interno dentro de Lúcia ao respeito da aceitação e a estima, e sua estima entre societal. Então, como é insegura, ela tinha, por isso que ela se projetava dessa maneira, sua inseguridade em você, só eu, de todos os outros, das professoras e outros que eram brancos, tinha que vir para uma criança, a miserável, que era a mais branquinha de todos. O resto era tudo mais assim, bronzeado, bronzeado, assim, mais tipo cor de cenoura, como Trump. Uma criança inocente em espírito. Você ficou sendo uma vessel para aqueles, para as feridas de Lúcia. Lúcia que vai para o inferno com ela. Não, jamais realmente não foi sobre você, não tem nada a ver com você. Para um gordo pardo lá do Niterói dizer, deve ser as suas karmas passadas, por isso que eu fiz esse inquérito. O gordo maldito, deve ser as suas karmas passadas de tua família, gordo, gordo ignorante, como qualquer outro brasileiro, gordo feio. Não foi nunca sobre você, mas ao invés sobre a inabilidade dessa mulher, desse espírito do mal, dessa Zé Pilantra dos infernos, foi a inabilidade dessa mulher de reconciliar com as experiências passadas dela, com seu presente momento. Aquela cachorra foi uma covarde, que ela vivia de bem com os outros. Os espíritos pedem entendimento ao invés de ressentimento. Eles te encorajam a compaixão para você mesma e Lúcia, reconhecendo que cada indivíduo carrega suas batalhas formadas por histórias ancestrais. Eu não sei nada dos meus antepassados, ok? Sei nada sobre eles. Eu sei que da parte da minha mãe também tem sefardis, tem outras coisas. Eu não vi nenhum histórico da minha família, e o meu pai tem também afro e tem a mistura de raça e tem asiático tribal também. O velho parecia um asiático. Então não tem nada a ver com a minha família. Não falo bosta aqui não. Reconhecendo que porque eu puxei o lado da minha mãe. E o lado da minha mãe eu tenho que pagar por outros que eram donos de porra de escravo, não. Fico logo assim. Reconhecendo que cada indivíduo carrega suas. Aquela miserável não estava sozinha, não. Ela estava no Brasil, ela tinha sua família, com certeza. Né? Ela tinha um bom emprego, dirigia até um carro. Ela estava numa boa, não era para ela se comportar assim, não era de ruim. A bicha era ruim. Carregava. A, a bicha era da Bahia. Carregava essa batalha formada por histórias ancestrais. Essa experiência serve como oportunidade para. Vai te lascar. Cura. Não apenas para você, mas também para reconhecer como nós podemos quebrar ciclos de feridas, de ferimento, de traumas, através de perdão e empatia. Ela teve empatia para mim? Ela teve empatia, ela não fez coisa pior comigo. Acho que se eu continuasse ali, ela ia me matar, ia me enforcar um dia, me esganar, sem eu ter feito nada com aquela miserável.
e várias outras AFO nos Estados Unidos que queima criança branca. Tem, tem, tem na creche. Vai procurar bandiacéfalos, né? Vai procurar Daycare Center Abuse, Daycare Center Abuse. Vai aprender o inglês e vão lá procurar, vá. Pra tu ver quem tá por trás, criancinha branca sendo queimada por caregiver, que são as que cuidam de criancinhas. Vai procurar lá nos Estados Unidos, vai. Eu empatia por essas corjas, tenho não. Pode ser qualquer raça, eu não tenho não. Tenho não. E tinha outro, né? Quando eu estava na primeira série, meu irmão na segunda, eu acho, e a gente foi escolher para fazer um ensaio. Eu estava com 6 anos por aí, meu irmão estava com seus 9. Nós fomos escolhidos para ir para o palco, para ensaiar um texto sobre Dias das Mães. E eu não queria, que eu era muito, muito tímida, eu não queria, mas fui forçada para essa praga de professora. Aí, quando nós chegamos lá, isso foi um plano para nos humilhar. A gente subiu no palco, sabe, essa professora que me chamava de Jardim, foi a mesma, que me escolheu já para me sabotar, entendeu? Uma criança de 6 anos. Aí nós subimos no palco e a frase era assim: eu sou tão pequenina, tamanho do botão. Carrego papai no bolso e mamãe no coração. O bolso se furou, papai caiu no chão. Mas mamãe de tão boa ficou no meu coração. Então eu fiz tudo certinho, entendeu? Tudo certo. Mas meu irmão, que era também tímido, ele ficou gaguejando, e ficou rindo e gaguejando, entre rir e gaguejar e olhando para ele, e olhando para mim rindo. Aí, o velho lá que parecia indiano, que era o diretor daquele núcleo escolar, ele falou assim, ele falou: por que vocês escolhem esses idiotas para vir para o palco e falar, hã? Por que vocês escolhem esses idiotas, chamando umas crianças de idiotas? Olha ali. E um marginal desse, um delinquente, chamando meu irmão de delinquente, que era uma criança, um filho de alguém. Eles falou isso para com a gente. A minha mãe foi reclamar com ele e ele falou que se ela não estivesse satisfeita, que ela tirasse a gente de lá e colocasse em outro lugar. A minha mãe discutiu com ele e nos tirou mesmo. Colocou nesse lugar onde teve essa nojenta lá que me humilhava. Essa outra, entendeu? Minha mãe nos tirou de lá e colocou lá no Amauri de Medeiros. Já por isso, por causa desses tipo de persecuções e estoque com a gente, que a gente sofria, até nas escolas, para essas raças desgraçadas que acham que mandam no Brasil, como se o Brasil fosse África, e ela vai, é TNC. TNC, vão TNC que é melhor, viu? Miseráveis. Bully criança, mas bem bully uma pessoa já grande com a arma na mão para vocês verem. Vem, desgraçados. E ainda bem que eu frescura. Ai, não, só tem racismo contra outras pessoas. E o moleque que ela mandava bater em mim, me humilhar, o moleque safado, era tipo assim, indiano, da etnia de indiano. Cabelos pretos, uma mistura assim, morena, sabe? Esse tipo de, assim, morenos, cabelo preto. Essa etnia era o maldito que vinha arriscar minha. Eu chegava em casa, minha mãe falava: tu tava brigando, na escola. Eu falei: não, mãe. Então, o que foi isso? Nada, não. Eu me arranhei quando estava brincando com as meninas. Porque se eu tivesse falado da minha mãe ia lá para quebrar a carafuça dela, a fuça gorda dela. Viu? Minha mãe ia lá para quebrar a cara da bruxa. Por isso que eu evitava confusão, ficava na minha. Agora é uma coisa quando a pessoa diz: esses alunos criam problemas. Esse não foi o meu caso. Uma criança autista que não queria falar com ninguém, ficava sempre na dela no cantinho. Eu arrumava, eu pegava a última banca, já para não falar com ninguém, não ver barulho, porque eu não gosto de barulho, entendeu? Já para não ver barulho, e aquela miserável já
pegava nos meus pés assim, dessa maneira, mesmo eu estando em paz no meu cantinho, uns 500 metros longe dela. Alma cebosa. Isso o Brasil não vê, porque é um Brasil racista contra as pessoas de pele clara. Eles pensam que o Brasil é África e Ásia, não é não, porra. O Brasil, as Américas antes era parte da Europa, viu? Por isso que são bem pertinho. Qual é o mais perto? Hã? Qual é o mais perto aí? Hello? Américas da África, Américas da Ásia ou Américas da Europa? Qual é o mais pertinho de avião? Hã? E de navio? Onde você chega mais perto? Hã? Chega mais perto de onde? Da onde você chegar mais perto, porque eram conectados antes, tempo das Atlântidas. Prendam isso a séculos. Frescura da porra.